Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Para onde vamos? Existe céu e inferno? Será que a morte é realmente o fim? Essas são perguntas que afligem muita gente e talvez estejam tirando a sua paz. Mas hoje eu quero trazer uma resposta que pode transformar o seu medo em esperança. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir a verdade sobre o que acontece após a morte, segundo a palavra de Deus. Essa mensagem pode mudar completamente a forma como você vê a vida e a eternidade. Aproveita agora e já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Vamos juntos encontrar essa resposta: o medo da morte e o desejo de compreender o que vem depois. A morte é um dos maiores mistérios da humanidade. Desde os tempos antigos, as pessoas se perguntam o que acontece depois que fechamos os olhos para esta vida. O medo da morte é algo natural, pois trata-se do desconhecido, do incontrolável e do que está além da nossa compreensão. Mas será que precisamos temer esse momento? Será que Deus nos deixou sem resposta sobre o que acontece depois da morte? A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem. No livro de Eclesiastes 3:11 está escrito: "Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem." Esse versículo nos mostra que Deus colocou dentro de nós o desejo de algo além desta vida. No fundo, sabemos que há algo maior, algo eterno, e é por isso que a morte nos assusta tanto. Se fôssemos apenas seres materiais, sem uma alma imortal, não teríamos essa inquietação dentro de nós. O medo da morte pode ter várias origens. Para alguns, ele vem da incerteza. Para onde vou? Existe um céu e um inferno? Serei julgado? Outros temem o sofrimento. A morte dói? O que acontece no momento em que partimos? Há também aqueles que temem o esquecimento, a ideia de que, um dia, não existirão mais nesta terra. Mas a palavra de Deus nos ensina que a morte não é um ponto final. Jesus Cristo, ao ressuscitar, provou que há vida além da morte e que aqueles que creem nele têm uma esperança eterna. Jesus venceu a morte e nos deu esperança. Em João 11:25, Jesus declara: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Jesus não apenas falou sobre vida após a morte, mas ele mesmo provou que há algo além, ressuscitando no terceiro dia. Ele venceu a morte, para nos mostrar que a vida não termina aqui. Quando olhamos para essa promessa, podemos perceber que o medo da morte vem da falta de conhecimento sobre a eternidade. Se soubéssemos com certeza absoluta que há algo maravilhoso nos esperando, não teríamos medo. O problema é que muitos vivem sem essa certeza, e por isso, a morte se torna uma sombra assustadora. Mas Deus não quer que vivamos com medo. Ele deseja que tenhamos segurança sobre nosso destino eterno. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:21, disse: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." Como alguém pode dizer que a morte é um ganho? Apenas quem tem a certeza da vida eterna pode ver a morte dessa forma. Paulo entendia que para aqueles que creem, a morte é apenas uma passagem para estar com Deus. O que acontece no momento da morte? Muitas pessoas se perguntam: o que exatamente acontece quando morremos? A Bíblia nos dá algumas respostas. Em Lucas 16:22-23, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. Quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de descanso. Já o homem rico, que viveu uma vida sem Deus, encontrou-se em tormentos. Isso nos mostra que há uma separação imediata entre os que vivem para Deus e os que rejeitam sua graça. Outro versículo importante é 2 Coríntios 5:8, onde Paulo diz: "Temos confiança e desejamos antes estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor." Isso significa que para aqueles que estão em Cristo, ao deixar este mundo, imediatamente estarão na presença de Deus. Não há um vazio, não há um apagão, não há incerteza, há um destino para cada um. Com base nesses ensinamentos, podemos ver que a morte não deve ser encarada como um fim trágico, mas como uma transição. Para aqueles que vivem com Deus, há um destino de glória e paz.
Para aqueles que rejeitam a salvação, há um destino de separação. Como perder? O medo da morte? O medo da morte pode ser vencido quando confiamos na promessa de Deus. Quando entregamos nossa vida a Cristo, passamos a ter uma certeza inabalável de que a morte não é o fim, mas o começo da eternidade ao lado do Pai. Romanos 8:38-39 nos garante que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a vida, nem a morte. Se você tem medo da morte, a solução não está em evitar o assunto, mas em buscar a verdade que liberta. Jesus veio ao mundo justamente para nos dar essa segurança. Se estivermos nele, não temos o que temer. A morte não é o fim, mas o começo de algo muito maior. O céu e o inferno são reais. O destino eterno da alma. Uma das maiores dúvidas sobre a vida após a morte é: existem realmente céu e inferno? Muitas pessoas evitam pensar sobre isso, mas a verdade é que essa é a questão mais importante da nossa existência. Afinal, se há um destino eterno para cada um de nós, precisamos saber para onde estamos indo. A Bíblia é clara ao afirmar que há dois caminhos após a morte. Um leva à presença de Deus, onde há paz e alegria eternas, e o outro leva à separação de Deus, onde há sofrimento e tormento. Em Mateus 25:46, Jesus disse: "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Ou seja, existe um destino para aqueles que aceitam a Deus e outro para aqueles que o rejeitam. Não há meio termo, não há reencarnação, não há uma segunda chance após a morte. O que define para onde iremos? A resposta está na nossa decisão aqui na Terra. Deus nos deu o livre-arbítrio, e nossas escolhas nesta vida determinam nossa eternidade. Quem coloca sua fé em Cristo e vive segundo a vontade de Deus tem a garantia da vida eterna com Ele. Mas aqueles que vivem indiferentes ao chamado divino acabam escolhendo por consequência a separação de Deus. Como é o céu segundo a Bíblia? A promessa do céu é algo que traz conforto e esperança para aqueles que creem. A Bíblia descreve o céu como um lugar maravilhoso, onde não há dor, sofrimento, tristeza ou morte. Em Apocalipse 21:4 está escrito: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." O céu é o lugar onde a presença de Deus é plena. Lá, viveremos em comunhão perfeita com Ele, desfrutando de sua glória e amor por toda a eternidade. João 14:2-3 registra as palavras de Jesus: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Isso significa que Jesus já preparou um lugar para aqueles que o seguem. O céu não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade garantida por Deus. É um lugar de descanso, alegria e plenitude, onde os salvos estarão juntos para sempre, adorando ao Senhor. E o inferno? O que a Bíblia diz sobre ele? Se o céu é o destino dos que escolhem seguir a Deus, o inferno é a consequência para aqueles que decidem rejeitá-lo. Infelizmente, muitas pessoas preferem ignorar essa verdade, mas Jesus falou sobre o inferno mais vezes do que sobre o céu. Isso mostra a seriedade do assunto e o quanto ele deseja que ninguém passe por esse destino. Em Marcos 9:47-48, Jesus disse: "Melhor te é entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga." Essas palavras são fortes e nos mostram que o inferno não é apenas um estado de espírito, mas um lugar real de sofrimento eterno. O inferno não foi criado para os seres humanos, mas para Satanás e seus anjos rebeldes. Mateus 25:41 diz: "Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Deus nunca desejou que ninguém fosse para lá, porém, Ele respeita a decisão de cada pessoa. Aqueles que rejeitam a salvação e escolhem viver longe de Deus na terra, infelizmente, enfrentarão uma eternidade sem Ele. O livre-arbítrio e a responsabilidade da escolha. Deus nos deu o direito de escolher. Ele não força ninguém a segui-lo. No entanto,
Toda escolha tem uma consequência. A decisão de aceitar ou rejeitar a Deus não é algo trivial, mas a mais importante da nossa existência. Em Deuteronômio 30:19, Deus faz um apelo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Perceba que Deus deseja que escolhamos a vida. Ele nos ama e quer que estejamos com Ele. Mas Ele não pode decidir por nós. Cada um precisa fazer sua escolha enquanto há tempo. Há um caminho para a vida eterna. A boa notícia é que ninguém precisa temer a morte ou o destino eterno, porque Deus já providenciou um caminho para a salvação. Esse caminho é Jesus Cristo. Em João 14:6 ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que o único jeito de garantir a vida eterna no céu é através de Jesus. Não é por boas obras, religião ou filosofia humana, mas por um relacionamento verdadeiro com Ele. Quem o aceita como Salvador recebe o perdão dos pecados e a garantia da vida eterna. Se você ainda tem dúvidas sobre para onde vai depois da morte, hoje é o dia de tomar uma decisão. Deus te chama para um destino glorioso ao lado dele. Não ignore essa oportunidade, o momento da morte. O que acontece? Quando partimos deste mundo, a morte é um momento inevitável para todos nós, mas poucas pessoas param para refletir sobre o que realmente acontece no instante em que deixamos este mundo. Será que sentimos dor? O que vemos? Para onde nossa alma vai imediatamente após a morte? A Bíblia nos dá respostas poderosas sobre esse mistério e nos mostra que, para aqueles que estão em Cristo, a morte não é um fim trágico, mas uma passagem para algo muito maior. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso significa que nosso corpo físico retorna ao pó, mas nossa alma segue para o seu destino eterno. Esse processo acontece de maneira imediata. Não há um estado intermediário de inconsciência ou um tempo de espera indefinido. O que a Bíblia nos ensina é que, no momento da morte, nossa alma é conduzida para a eternidade. Os anjos acompanham os justos para a presença de Deus. Jesus contou uma parábola em Lucas 16:22-23, que nos dá uma visão sobre o que acontece logo após a morte. Nessa passagem, ele descreve dois homens, um rico e um mendigo chamado Lázaro. Quando o mendigo morreu, a Bíblia diz que os anjos o levaram para o seio de Abraão. Já o homem rico, que viveu uma vida distante de Deus, morreu e foi para um lugar de tormento. Esse detalhe é muito importante. Para aqueles que pertencem ao Senhor, a morte não é um momento de solidão ou escuridão, mas sim um instante em que os anjos vêm recebê-los para conduzi-los à presença de Deus. Isso nos mostra que não há motivo para temer esse momento, pois aqueles que são salvos não atravessam esse caminho sozinhos. Paulo também reforça essa ideia em 2 Coríntios 5:8, ao dizer: Temos confiança e desejamos antes estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Ou seja, no instante em que o justo deixa este mundo, ele entra imediatamente na presença de Deus. O julgamento imediato da alma. Muitas pessoas acreditam que ao morrer, todos permanecerão em um estado de espera até o dia do juízo final. No entanto, a Bíblia nos ensina que há um julgamento imediato da alma logo após a morte. Hebreus 9:27 afirma: Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso significa que assim que uma pessoa morre, sua alma já é direcionada ao seu destino eterno. Seja na presença de Deus, no céu, ou separada dele, no inferno. O juízo final que acontecerá no fim dos tempos será para a ressurreição dos corpos e o julgamento final de todas as obras, mas a decisão sobre a eternidade já está determinada no momento da morte. É por isso que não podemos brincar com essa questão. Nossa decisão sobre seguir ou não a Cristo precisa ser feita enquanto estamos vivos, pois depois da morte não há mais segunda chance. O que acontece com aqueles que não estão em Cristo? Bíblia também nos dá uma resposta sobre aqueles que morrem sem ter um relacionamento com Deus. Em Lucas 16:23, Jesus descreve o homem rico após sua morte.
e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Isso nos mostra que aqueles que rejeitam a Deus não entram em um estado de espera, mas sim já experimentam uma separação da sua presença e um sofrimento imediato. Diferente do que muitos acreditam, não existe um sono da alma ou um momento de consciência neutra. Cada pessoa recebe o destino correspondente às suas escolhas nesta vida. O conforto para aqueles que perderam entes queridos. Falar sobre a morte pode trazer tristeza, principalmente para aqueles que perderam pessoas amadas. No entanto, a Bíblia nos dá esperança e consolo. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Paulo escreve: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso significa que para aqueles que morreram em Cristo, há uma certeza de reencontro. A morte não é uma despedida definitiva, mas apenas um até logo. A promessa de Deus é que um dia todos os seus filhos estarão juntos novamente na eternidade. Se você tem um ente querido que partiu, saiba que Deus vê sua dor e deseja trazer paz ao seu coração. Ele quer que você tenha a certeza de que aqueles que morrem em Cristo estão vivos nele e que um dia haverá um reencontro glorioso. O que devemos aprender com a realidade da morte? A realidade da morte nos ensina que nossa vida na terra é passageira. Tiago 4,14 nos lembra disso ao dizer: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Isso nos mostra que não podemos viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Nossa oportunidade de buscar a Deus é agora. Se ainda há algo que precisa ser resolvido entre você e Deus, não adie essa decisão. Se você tem vivido longe dele, hoje é o dia de se reconciliar e garantir que sua eternidade esteja segura. A morte é apenas uma passagem, e o mais importante não é evitá-la, mas estar preparado para ela. A ressurreição dos mortos e o juízo final. O que acontecerá no fim dos tempos? A morte não é o fim da nossa existência, mas uma transição para a eternidade. No entanto, a Bíblia revela que há um evento grandioso reservado para o futuro: a ressurreição dos mortos e o juízo final. Esse será o momento em que toda a humanidade se apresentará diante de Deus e cada pessoa receberá a sentença definitiva sobre seu destino eterno. Muitas pessoas acreditam que, depois da morte, suas almas simplesmente permanecerão no céu ou no inferno para sempre. Mas a palavra de Deus nos ensina que, no fim dos tempos, todos os mortos ressuscitarão, tanto os justos quanto os ímpios. Esse evento é crucial para compreendermos a plenitude do plano divino. A promessa da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado, e a Bíblia ensina que aqueles que pertencem a ele também experimentarão essa transformação. Em João 5, 28, 29, Jesus declara: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso significa que, no fim dos tempos, todas as pessoas que já morreram ressuscitarão, mas não da mesma maneira. Haverá duas ressurreições diferentes, uma para a vida eterna e outra para o julgamento e condenação. O apóstolo Paulo também explica essa verdade em 1 Coríntios 15, 52, 53. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Os salvos em Cristo receberão corpos glorificados, livres de dor, enfermidades e limitações, preparados para viver na eternidade com Deus. Esse será um momento de vitória, onde a morte será finalmente derrotada. O juízo final. Todos comparecerão diante de Deus. Após a ressurreição, haverá o grande juízo final.
Esse será o momento em que toda a humanidade estará diante de Deus para prestar contas sobre sua vida. Em Apocalipse 20, 12 e 13, João descreve essa cena impactante. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Nesse dia, ninguém poderá escapar ou se esconder. Reis e pobres, famosos e desconhecidos, todos estarão diante do trono de Deus. Mas o que determinará o destino eterno de cada pessoa? A resposta está no livro da vida. Aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, ou seja, os que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entrarão na eternidade ao lado de Deus. Mas os que rejeitaram a salvação enfrentarão a separação eterna, o destino dos salvos. Um novo céu e uma nova terra. Após o juízo final, Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra para os seus filhos. Apocalipse 21, 1 nos dá essa promessa maravilhosa. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso significa que a eternidade não será vivida em uma dimensão abstrata ou sem sentido. Deus criará um novo mundo, perfeito e sem pecado, onde os salvos viverão com Ele para sempre. Lá, não haverá mais lágrimas, tristeza ou sofrimento. Apenas alegria e paz na presença do Senhor. O destino dos perdidos, o lago de fogo. Infelizmente, nem todos herdarão essa nova realidade. Aqueles que rejeitaram a Deus enfrentarão o destino descrito em Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é um dos ensinamentos mais sérios da Bíblia. O inferno não será apenas um estado de separação de Deus, mas um local de sofrimento eterno, onde não há mais possibilidade de arrependimento. Por isso, Deus nos alerta constantemente para tomarmos a decisão correta enquanto ainda estamos vivos. A decisão precisa ser tomada agora. A ressurreição e o juízo final nos ensinam uma verdade crucial. A decisão que tomamos nesta vida determinará onde passaremos a eternidade. Depois da morte, não há segunda chance. Não há como mudar de destino no juízo final. Ali será apenas a confirmação do que escolhemos durante nossa jornada na Terra. É por isso que Deus nos chama hoje para o arrependimento e para uma vida de compromisso com Ele. Em João 3,16 está a maior prova do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, este é o momento. Não deixe para depois, pois o amanhã é incerto. Deus te chama para uma vida eterna ao lado dele, e a decisão está em suas mãos. Como se preparar para a vida após a morte? O que fazer enquanto ainda há tempo? Saber que a vida não termina com a morte e que nosso destino eterno depende das escolhas que fazemos aqui na Terra nos leva a uma pergunta essencial. Como podemos nos preparar para a eternidade? A boa notícia é que Deus já nos deu tudo o que precisamos para garantir um futuro glorioso ao seu lado. O problema é que muitas pessoas ignoram essa verdade e vivem como se o amanhã estivesse garantido. A realidade é que ninguém sabe o dia da sua partida. Tiago 4,14 nos lembra: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Isso significa que a melhor decisão que podemos tomar é nos preparar agora para a eternidade. Mas o que significa estar pronto? Aceite Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O primeiro e mais importante passo para se preparar para a vida após a morte é entregar sua vida a Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João 14,6: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso significa que não há outro meio de alcançar a salvação senão através dele. Muitas pessoas acreditam que basta serem boas para entrarem no céu, mas a Bíblia ensina que não somos salvos pelas nossas obras, mas pela graça de Deus. Efésios 2, 8, 9 deixa isso claro.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que a salvação não é conquistada por mérito, mas recebida como um presente. Para isso, basta reconhecer que precisamos de Jesus, confessar nossos pecados e aceitá-lo como Senhor. Se você ainda não fez essa decisão, este é o momento. Não espere mais, pois amanhã pode ser tarde demais. Viva de acordo com a vontade de Deus. Aceitar Jesus não significa apenas fazer uma oração e continuar vivendo da mesma forma. Quem verdadeiramente conhece a Cristo passa por uma transformação e deseja viver de maneira que agrada a Deus. Em Mateus 7:21, Jesus faz uma advertência séria. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso significa que não basta ter uma religião ou dizer que acredita em Deus. É preciso viver segundo a sua vontade. Isso envolve buscar um relacionamento diário com Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia. Abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Amar ao próximo e perdoar aqueles que nos ofenderam. Servir a Deus com dedicação e compromisso. Se queremos estar prontos para a eternidade, precisamos viver de forma que demonstre nossa fé e compromisso com Cristo. Resolva pendências e viva sem arrependimentos. Outro passo essencial na preparação para a eternidade é consertar o que ainda está errado em nossa vida. Muitas pessoas vivem carregando mágoas, ressentimentos e situações mal resolvidas, mas não sabem se terão tempo para acertar essas coisas no futuro. Jesus nos ensinou a importância de viver em paz com os outros e com Deus. Em Mateus 5:23 e 24, ele diz: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso significa que não devemos adiar perdões, reconciliações e mudanças que sabemos que precisam acontecer. Se há algo em sua vida que ainda não está em ordem, peça a Deus para te ajudar a resolver. Viva de forma que, se este fosse o seu último dia, você pudesse partir em paz, sem arrependimentos. 4. Pregue o Evangelho e cumpra seu propósito. Se já sabemos que a eternidade existe e que apenas aqueles que estão em Cristo terão a vida eterna ao lado de Deus, então não podemos guardar essa verdade apenas para nós. Precisamos compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Em Marcos 16:15, Jesus deu uma ordem clara: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso significa que cada cristão tem a responsabilidade de anunciar a salvação a outros. Pense por um momento: quantas pessoas ao seu redor ainda não conhecem a verdade sobre a vida após a morte? Quantos amigos, familiares ou colegas estão caminhando sem Deus e sem esperança? Você pode ser a pessoa que Deus quer usar para abrir os olhos delas. Não perca tempo. Testemunhe com sua vida, compartilhe a palavra, fale sobre Jesus. Muitas pessoas podem ser salvas porque você decidiu cumprir seu propósito. 5. Tenha certeza da sua salvação e viva com esperança. Por fim, a maior maneira de se preparar para a eternidade é viver com a certeza da sua salvação. Quem está em Cristo não precisa temer a morte, pois sabe que ela é apenas uma passagem para algo muito maior. Paulo disse em 2 Timóteo 4:7-8: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Isso significa que, se vivermos firmes na fé e no propósito de Deus, podemos ter paz e confiança sobre nosso futuro. Se você ainda tem dúvidas sobre sua salvação, hoje é o dia de buscar essa certeza. Entregue-se a Cristo de todo o coração e confie na promessa de que Ele preparou um lugar para você na eternidade. O chamado final. Sua eternidade está em suas mãos. Agora que você conhece a verdade sobre a vida após a morte, precisa tomar uma decisão. O que você fará com esse conhecimento? Ignorará e continuará vivendo como se a eternidade não fosse importante? Ou tomará a decisão de se preparar e garantir seu lugar ao lado de Deus? A escolha é sua. Deus está te chamando hoje para uma vida de comunhão com Ele.
Não deixe para depois. O amanhã é incerto, mas a promessa da salvação está disponível agora. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, faça isso agora mesmo. Fale com Deus, confesse seus pecados e peça para que Ele te transforme. E a partir de hoje, viva como alguém que sabe para onde está indo. A eternidade está à sua frente. Escolha vivê-la com Deus. Agora você sabe que a morte não é o fim, mas apenas o começo da eternidade. E a decisão que você tomar hoje definirá o seu destino para sempre. Você está pronto para esse momento? Se ainda não entregou sua vida a Jesus, não adie essa escolha. Deus te chama agora para viver com Ele e garantir sua salvação. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários. Eu escolho viver com Deus. Eu quero orar por você e pela sua vida. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa seu like e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser um instrumento de Deus para mudar a eternidade de alguém. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme na fé e nunca se esqueça: Deus tem um plano eterno para a sua vida.